E aí, gente, vamos falar de público-alvo agora? A gente viu no vídeo de posicionamento que para ter um posicionamento bom a gente precisa ser autêntico, diferente e relevante. E hoje a gente vai focar justamente no relevante. Porque para ser relevante a gente precisa saber com quem está falando, para ser importante e essencial na vida dessas pessoas. E para conseguir fazer essa diferença na vida dessas pessoas, a gente precisa ter muita clareza de quem elas são. Por isso hoje a gente vai falar de público-alvo. Público-alvo é para onde você foca seus esforços, para quem você foca o seu serviço e sua comunicação. Essa pessoa vai direcionar todas as suas estratégias de marketing, então é muito importante ter muita clareza de quem ela é. Tem gente até que fala que público-alvo, meu público é todo mundo, quem quiser comprar do meu serviço eu vou vender. Mas quando a gente faz isso, a gente corre o risco de ser muito genérico, de oferecer serviços muito genéricos e acabar não atendendo de fato verdadeiramente ninguém. Por isso é muito importante ter um alvo, ter esse público para quem a gente vai direcionar. Mas beleza, como é que eu faço então para selecionar o meu público-alvo? Primeira coisa, já que estamos falando de público-alvo, vou falar um pouquinho também do Double Diamond, que é uma ferramenta que a gente usa no Design Thinking, que é uma forma de pensar que coloca o usuário no centro de tudo. E como a gente está falando de público-alvo, nada mais justo do que falar dessa metodologia também. E aí, quando a gente fala do Double Diamond, eu vou botar uma imagem do que seria isso, é um diamante duplo. Significa que a gente abre, depois fecha, depois abre de novo para fechar de novo. Em que sentido? A gente vai ter pensamentos divergentes e convergentes. A gente primeiro explora todas as possibilidades para então chegar numa definição. A gente não chega, tem um problema, essa é a solução. Quando a gente faz isso, a gente costuma chegar em resultados muito óbvios que normalmente não são tão relevantes. Então, quando a gente for definir um público-alvo, antes de falar, beleza, esse é meu público-alvo, a gente antes vai explorar o mercado. Vai explorar quais são as possibilidades de público para quem eu posso atirar. Antes de falar, esse é meu alvo, você já viu os outros alvos possíveis? Vocês sabem por que esse é mais importante do que aquele? Por que esse faz mais sentido? Será que você não está deixando nenhum público muito relevante passar? Então, por isso é muito importante a gente conseguir entender para onde a gente pode atirar antes de definir o alvo. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de segmentação de mercado. O que é segmentação de mercado? É justamente você conseguir agrupar o seu público em segmentos diferentes com necessidades específicas. Para ficar mais tangível, eu trouxe aqui uma pesquisa que conseguiu segmentar o mercado financeiro. É uma pesquisa da Ambima, que conseguiu entrevistar 400 pessoas, e a partir das entrevistas com essas 400 pessoas, perguntando da vida financeira e como essas pessoas lidam com dinheiro, elas perceberam que existiam grupos que se comportavam de maneira muito similar, que lidavam com dinheiro de forma muito parecida. E com isso ela conseguiu segmentar o comportamento com dinheiro em 5 categorias. Eu vou passar aqui para a gente conseguir tangibilizar um pouquinho. Primeiro tem um construtor, que é o perfil daqueles que crescem devagar, que vai de pouquinho em pouquinho, conquistando e crescendo financeiramente. Tem o perfil despreocupado, que é mais da galera que não tá nem aí, que deixa a vida levar, que vai se adaptando, é um pouquinho mais versátil. Tem o perfil do camaleão, que é aquele que se vira nos 30, que tira do dinheiro do almoço para botar na janta. Tem o perfil do sonhador, que se motiva por sonhos e geralmente eles arriscam um pouco mais. E tem o perfil do planejador, que é aqueles que calculam suas metas de crescimento e são muito sistemáticos com dinheiro, muito certinhos com tudo isso. Então, é uma entrevista com 400 pessoas que conseguiu ter um volume de dados o suficientes para ver que algumas respostas se repetiam. E com isso ela conseguiu segmentar o público em 5 categorias. Isso é interessante que a gente faça no seu segmento, seja ele qual for. Pode ser que no seu segmento não tenha uma pesquisa bonitinha dessa já pronta. Mas então, como é que a gente faz para segmentar nesse cenário? Primeira coisa que você pode fazer, a primeira delas é pesquisar para ver se realmente não tem nada pronto. É o que a gente chama de dados secundários. Pesquisar se existem dados secundários feitos por outras pessoas que resolvem sua necessidade. Esse aqui é um exemplo de dado secundário para um cliente que a gente teve do ramo financeiro. Outra coisa que você pode fazer, caso não existam esses dados secundários. Se você já tem clientes, faça um questionário com o seu público. Faz um Google Forms, por exemplo, que é de graça, que está ali acessível, perguntando qual que é o perfil demográfico desse público, quais são as suas motivações para comprar com você, qual é o seu diferencial para essas pessoas, para ter escolhido a sua empresa, que aí você consegue entender melhor por que esse perfil escolheu você.
E se por um acaso você nem tem cliente ainda, uma coisa que você pode fazer para ter mais clareza dos segmentos é perguntar para especialista, para quem já tem cliente nessa área. Então vamos dizer, por exemplo, que você é do ramo imobiliário e quer entender qual é o perfil das pessoas que compram imóveis. Às vezes, conversar com um corretor que está diariamente conversando com essas pessoas vai te dar muitos insights, muitos insumos para conseguir fazer essa segmentação de mercado. Com a segmentação, a gente conseguiu, então, cumprir o primeiro diamante. A gente abriu as possibilidades e fechou em todos os segmentos desse mercado. Depois, você pode abrir de novo para pensar como que sua empresa consegue entregar valor para esses perfis de público. Existe um perfil que faz mais sentido para sua empresa do que outro? Algum que você consegue entregar mais valor que outro? E a partir daí, você fecha de novo e define qual que é o seu público-alvo. Então imagina, por exemplo, aproveitando o exemplo do mercado financeiro, que você é um aplicativo que vai ajudar nas finanças das pessoas. Entende que se você escolher focar num perfil construtor, talvez você não resolva as necessidades do camaleão, por exemplo? Para cada perfil de público, para cada comportamento de consumo, você vai precisar de um produto diferente, de uma comunicação diferente. O que você vai fazer para um perfil de público é diferente do que você vai fazer para outro. Então, é muito importante nessa fase que você entenda aonde está o seu diferencial aí, onde está seu maior valor, para qual pessoa você consegue resolver melhor o problema dela e assim ser mais relevante para essa pessoa. Definindo então quem é essa pessoa, entende também como que está o mercado. Por exemplo, a gente falou no vídeo da concorrência, pode ser um oceano vermelho. Pode ser que, por exemplo, para o planejador, que é a pessoa que já tem o hábito de planejar, que já está procurando aplicativos, existam milhares de aplicativos concorrendo, mas talvez não tenha ninguém para o camaleão, que é justamente quem talvez mais precise de um organizador de metas financeiras. Então, entenda onde está seu diferencial, entenda onde existe oportunidade no mercado, para aí você definir qual público dentro desse segmento faz mais sentido que seja o seu público-alvo. Definiu o público-alvo, viu qual faz mais sentido? Vamos personificar esse público agora. O que isso significa? Vamos dar uma cara, vamos dar um nome, vamos dar uma vida para esse segmento de público que você escolheu, que vai ser o seu público-alvo. Então, é interessante aqui que a gente use a ferramenta de personas. Personas é uma ferramenta que te ajuda geralmente a dar vida para o seu perfil de público. Ali você dá um nome para essa pessoa, você fala com o que ela trabalha, quais são os seus sonhos, quais são as suas dores, quais são os seus maiores desafios e como você pode ajudar essa pessoa, de que forma você consegue impactar melhor a vida dela. E isso vai te ajudar a tangibilizar, a ter muito mais clareza em com quem que você está falando. E quando você tem clareza em com quem você está falando, todo o resto fica mais fácil. O produto que você vende, a precificação, onde que você vai precisar estar, como você vai precisar se comunicar com essa pessoa. Faz sentido para vocês? Se sim, comenta aqui embaixo. Se você chegou até o final, comenta aqui, cheguei! Compartilha com quem possa se interessar e salva também, porque eventualmente você pode precisar dessas informações, vai estar ali salvinho na sua galeria. Qualquer dúvida, fala comigo e até a próxima!